Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as transformações finais do período conhecido como Baixa Idade Média. Nós vimos em aulas anteriores que a partir do século XI, a Europa passou por uma série de transformações. As cruzadas proporcionaram um novo desenvolvimento do comércio, as cidades voltaram a ser habitadas, uma nova classe social surge e passa a ter cada vez mais importância, que é a burguesia. Porém, o século XIV e o início do século XV foi marcado por novas características que trouxeram um certo retrocesso. É como se todas essas transformações que levavam a Europa para um novo período conhecido como Idade Moderna fossem freadas. Mas o que aconteceu de tão importante nesse século XIV? O início do século XIV foi marcado por crises de fome. Por quê? Porque a população cresceu muito, a mortalidade diminuiu e não havia produção para todo mundo. Muitas pessoas saíram dos feudos, não havia mais quem produzisse para todo mundo, né, principalmente para os habitantes da cidade, e também os feudos ficaram pequenos para atender a tantas pessoas que precisavam se alimentar. Então a Europa vai vivenciar essa crise de fome, que vai se tornar ainda pior por conta de secas e inundações. E toda essa situação vai ser agravada pela peste negra, que hoje é popularmente conhecida como peste bubônica. A peste negra, gente, foi uma das maiores epidemias da história da humanidade. A peste negra matou cerca de 1/3 da população europeia. Essa peste negra era transmitida por pulgas que se alojavam em roedores, em ratos. Esses ratos chegaram à Europa trazidos através das embarcações que vinham do Oriente. Então, aquele comércio que foi iniciado a partir das cruzadas, onde as cidades italianas passaram a trazer as especiarias para a Europa, trouxeram também vários roedores que tinham pulgas transmissoras dessa peste negra. Então, o primeiro local onde a peste negra foi irradiada foi a Itália, né, que era o local de maior desenvolvimento comercial, e depois ela se espalha por toda a Europa Ocidental. Essa peste negra possuía 3 variantes. A peste bubônica, que era mais comum, que provocava inchaços, né, nas virilhas, no pescoço. A peste pneumônica, que atingia o pulmão, que era mais severa do que a bubônica, e a pior de todas, que era a peste septicêmica, que atingia o sistema circulatório. A peste negra poderia matar os indivíduos em dias ou até mesmo em horas. Essa peste negra foi habilmente utilizada pela Igreja Católica para oprimir a população. Como nós vimos, né, em momentos anteriores, em encontros anteriores, a partir da Baixa Idade Média, a Igreja Católica passa a ser criticada através dos movimentos conhecidos como heresias. Então a Igreja Católica dizia que essa postura popular de se colocar contra a Igreja, de criticar os dogmas católicos, havia trazido a peste negra para a Europa. Então, é como se a peste negra fosse um castigo de Deus, é como se a população estivesse sendo castigada por conta do seu comportamento contrário à igreja. Uma outra teoria que era espalhada também pela Igreja Católica é que os judeus eram os grandes responsáveis pelo alastramento da peste negra. Inclusive, muitos judeus foram assassinados em vários locais da Europa. Então, essa peste negra trouxe a morte de um grande número de pessoas e isso levou a uma desorganização econômica e social no continente europeu. Um outro fator que também fez com que a Europa se desorganizasse ainda mais foi a Guerra dos 100 Anos. Uma guerra que, na verdade, durou mais do que 100 anos e que aconteceu entre França e Inglaterra. O rei francês, Carlos IV, morreu, não deixou nenhum herdeiro direto, e Eduardo III, que era sobrinho de Carlos IV, Eduardo III, rei da Inglaterra, passou a achar, né, a acreditar que ele deveria ser o herdeiro do trono francês. Na verdade, os interesses
eram, além de políticos, comerciais, econômicos. A burguesia inglesa queria se unir à França por conta da grande quantidade de feiras que a França possuía. Só que o povo francês não aceitou essa união e pegou em armas e lutou contra a Inglaterra. Nessa Guerra dos 100 Anos, houve o grande destaque de Joana d'Arc, uma mulher que se vestiu de homem, pegou em armas e lutou para defender o seu país, a França. Joana d'Arc foi descoberta pela Igreja Católica e foi queimada como bruxa. Depois de um tempo, a Igreja Católica assumiu o seu erro e Joana d'Arc foi canonizada, transformada em santa. Os franceses conseguiram vencer essa guerra. Carlos VII se tornou o rei da França e essa Guerra dos 100 Anos foi fundamental para a formação do Estado Nacional francês que se dá no iniciozinho da Idade Moderna, que a gente ainda vai ter a oportunidade de estudar. Essa Guerra dos 100 Anos fez com que o povo francês, que tinha a mesma cultura, que falava a mesma língua, se unisse em prol de um único objetivo, que era libertar a França da opressão inglesa. Isso fez com que surgisse um sentimento nacional, novas táticas de guerra também surgiram, e a França passa a ter um exército profissional. Diferente daquele exército da Idade Média, onde um nobre ia para a guerra para proteger o outro, onde um suzerano era protegido pelo seu vassalo. Então essa Guerra dos 100 Anos também trouxe uma certa desorganização, como eu falei para vocês, porque ocasionou em um grande número de mortes. Além disso tudo, a Europa vai contar nesse momento com um grande número de revoltas, as revoltas camponesas e também as revoltas urbanas. O que foi que aconteceu? Um grande número de pessoas morreu, como eu disse para vocês, devido à peste negra, devido à Guerra dos 100 Anos, devido às crises de fome, e os feudos ficaram praticamente vazios. Então, um senhor feudal que antes contava com um trabalho de 30 camponeses, passa a contar com um trabalho de 10 camponeses. E passa a explorar muito mais esses 10 camponeses para ter o resultado que antes era obtido pelos 30. Então a exploração aumenta, a opressão aumenta, levando os camponeses a organizar um grande número de revoltas. As principais revoltas camponesas ficaram conhecidas como jacqueries e aconteceram na França. Essas revoltas, além de reivindicar melhores condições de vida, também se colocavam contra os privilégios da nobreza feudal. Revoltas urbanas aconteceram, onde a burguesia lidera essas revoltas, se aproveitando da insatisfação dos artesãos, dos camponeses, e essas revoltas urbanas se dão principalmente contra os privilégios da nobreza e os privilégios também do clero. Tanto as revoltas camponesas quanto as revoltas urbanas foram violentamente reprimidas. Então, como nós podemos observar, esse século XIV foi um século marcado por muitas agitações. Foi um século marcado por uma desorganização geral do que nós conhecemos como feudalismo. E é a partir dessa organização que no século XV a Baixa Idade Média chega ao fim, dando início a um novo momento da história, que é a Idade Moderna, certo? Beijo, meus amores, até a próxima!